Salve aí mais uma vez, galera, moçada, paz e bem aí a todos. Esse é o terceiro vídeo curto sobre números racionais para a gente fechar com as raízes quadradas, tá bom? E então vamos seguir o quadro aqui. Definindo aí o que vem a ser a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada ela é o inverso da operação de potenciação quadrada. Se você tem um número multiplicado por ele mesmo, você tem esse número elevado ao quadrado, certo? Por exemplo, 3 vezes 3 dá 9. Quer dizer que 9 é o resultado de 3 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada como inversa da operação da potenciação quadrada. Então, aqui nós botamos uma sequência de 5 exemplos. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1 porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 2 é igual a 2 porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3 porque 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 16 é igual a 4 porque 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 é 5 porque 5 vezes 5 é igual a 25. Seguindo. E se tratando de números racionais, como é que a gente faz aí para calcular a raiz quadrada deles? Então, a gente pega aqui um primeiro exemplo de um número decimal, como 1 inteiro e 44 centésimos. A primeira coisa que vocês vão fazer é transformar esse número decimal em uma fração, beleza? Quem é a parte decimal? Não é 44? São dois algarismos? Então, opa, melhor fazendo aqui, ó. Ficou ruim, né? Melhor passar a borracha nesse negócio aí. Vou repetir aqui, botar para vocês, só reforçar aqui, ó. 44, 1 inteiro e 44 centésimos. Então, a fração correspondente, 144 sobre 100. Ué, mas você não ensinou na outra aula que era sobre 99? Não, aquilo era para dízima periódica. Aqui é número decimal finito. 44, parou por aí. Não está vendo aqueles 3 pontinhos de reticências que indicam a infinidade de números que se sucedem. Nada disso, hein? Bem, dando continuidade, como é que vai ser, então? Raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos vai ser a raiz quadrada de 144 centésimos. Raiz quadrada desse número fracionário. Existe uma propriedade de radiciação que a raiz quadrada de um número fracionário é a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Nenhum problema. Por quê? Raiz quadrada de 44, você pensa, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? Esse número é o 12. Qual o número que multiplicado por ele mesmo é 10? É 100, perdão, é o 10. Então, as raízes quadradas desses valores, numerador e denominador, 12 décimos. Então, a resposta, 1 inteiro e 2 décimos. Beleza? Vamos lá. Segundo exemplo agora aí, raiz quadrada de 9 centésimos. Transformando a fração 9 centésimos, ó, como a própria leitura já diz, 9 sobre 100. Raiz quadrada de 9 centésimos é a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 100 é 10. 3 décimos, colocamos na forma decimal aí também, para vocês. Mais um exemplo. Esse último exemplo a gente pega uma dízima periódica. Você vai perguntar, poxa, existe raiz quadrada de uma dízima periódica? Às vezes pode existir. Se ao transformar a dízima em uma fração geratriz, o numerador e o denominador tiverem raízes quadradas. 9 sempre tem raiz quadrada, exata, que é igual a 3, certo? Agora o numerador depende. Então aqui eu boto o exemplo, raiz quadrada de 0,444. Bem, transformando 0,444 numa fração geratriz, nós temos o quê? Pela regra vista na aula anterior, 4 nonos. Então, raiz quadrada da dízima periódica, que é 0,444, é a raiz quadrada de quem? De 4 nonos. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, 2 terços.
Você pode deixar a resposta na forma fracionária ou, se quiser, pega o 2, divide por 3, você acha uma outra dízima periódica como resposta, que é 0,6666. Galera, é isso. Essa é a terceira aula curta, é o terceiro vídeo curto para a gente poder fechar aí esse assunto de números racionais, que em verdade é uma revisão. Desejo a todos aí um grande abraço, fiquem firmes aí, fazendo a quarentena direitinho, isolamento social, se tiver que sair de casa, saiam com máscara. E é isso aí, paz e bem a todos.